Nos dias atuais, as pessoas possuem uma variedade muito grande de dispositivos e meios de comunicação, e elas querem ter a liberdade de escolher qual meio elas vão utilizar para interagir entre as pessoas e com as empresas. As empresas que não implementarem uma estratégia digital de omnicanalidade podem perder tanto em produtividade quanto na qualidade de atendimento que elas oferecem aos seus clientes. Meu nome é Eliane Gasparotto, eu sou arquiteta de solução de Contact Center para a América Latina e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa solução de atendimento em nuvem Webex Contact Center. Esta é a interface padrão da nossa solução Webex Contact Center. Como vocês podem ver, era uma interface web, fácil e intuitiva de utilizar. O nosso objetivo é que ela também seja bastante flexível, podendo se ajustar às necessidades de atendimento da sua empresa. Por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, você pode customizar o logo e o nome da sua empresa para ficar bastante customizado com a sua necessidade. É muito comum também, nas centrais de atendimento, os agentes precisarem trabalhar com outras aplicações, com bastante informação para ele poder ter o maior contexto sobre aquela interação daquele cliente. Para isso, a gente permite que outras aplicações possam ser integradas aqui na tela do agente, na forma desses botões, que tragam informações importantes e pertinentes para o atendimento. Aqui a gente pode trazer algumas estatísticas sobre o desempenho da central de atendimento. Quantidade de chamadas que já foram atendidas, nível de serviço, os status dos outros agentes, como que está o nível de serviço e a taxa de abandono. O agente pode ainda escolher outras informações que ele quer focar, informações referentes à fila de atendimento, informações referentes ao grupo ao qual ele pertence, à sua equipe, porque ele pode tomar decisões se é melhor ele tomar uma pausa agora ou esperar um momento onde a fila esteja mais tranquila e ele pode se ausentar um pouco desse atendimento. Uma outra ferramenta que a gente pode integrar na interface do agente é o Webex Experience Management. Essa ferramenta permite, através da coleta de feedbacks dos nossos clientes, dar uma visão sobre indicadores de qualidade. Por exemplo, o Net Promoter Score, qual é o nível de satisfação do cliente com relação a um determinado produto, a um determinado serviço, ou mesmo através de uma mídia. Se o cliente está satisfeito utilizando a central de atendimento, a página web, qual é o nível de esforço que esse cliente precisa fazer na página web ou na URA até ele encontrar o produto e o serviço ao qual ele está buscando. Todas essas informações podem ser disponibilizadas na central de atendimento para que as empresas possam entender melhor como que elas estão tratando cada uma das interações que os clientes estão realizando, se o fluxo de atendimento está de acordo com a expectativa desse cliente. O sistema permite integrar aplicações terceiras também na interface do agente. Como um exemplo, a gente está trazendo um widget de internet, onde mostra os casos de Covid atualizado ao redor do globo. Aqui poderia ser uma outra aplicação que tem mais a ver com o business da empresa. Por exemplo, como que está a variação das moedas, das diferentes moedas, a variação do dólar, a taxa de câmbio do euro, poderia ser os índices das bolsas de valores ao redor do mundo. Enfim, você pode escolher aquela informação disponível na internet que vai facilitar o trabalho do atendente. Outras informações importantes na tela do agente é dar visibilidade ao trabalho que ele já fez ao longo do dia. Por exemplo, nesse canto inferior, ele tem um resumo de todas as interações que ele já trabalhou. Ele pode escolher ver de uma determinada mídia, por exemplo, quais foram as chamadas que ele já atendeu ou quais foram os chats que ele já atendeu no dia de hoje. Um pouco mais na parte superior, a gente vai ter o acesso às interações que ele precisa tratar.
Então, todas as interações que o sistema encaminhar para aquele agente, para que ele faça alguma ação, para que ele responda a essas interações, vão ficar nessa parte superior e ele clicando nessa interação, a parte central da tela vai ser a parte que vai se adaptar de acordo com qual é a interação que ele vai atender. Nesse canto superior direito, o agente também possui informações importantes sobre a seção a qual ele está logado. Qual que é o grupo no qual ele se logou? Qual que é o perfil que foi administrado para esse agente? Quer dizer, quantas chamadas de voz, de e-mail, de chat ou de mídias sociais esse agente está preparado para receber simultaneamente enquanto ele está trabalhando. O agente também possui algumas funcionalidades para facilitar o seu próprio trabalho, de acordo com o que ele prefere, de acordo com a sua preferência. Por exemplo, mudar a interface para uma interface um pouco mais escura, ou voltar para a versão mais clara. E existem muitos agentes que estão transacionando de uma aplicação não web. Nesse cenário, alguns agentes preferem utilizar o que a gente chama de teclas de atalho para fazer algumas ações. Por exemplo, para ele deslogar, ao invés de vir aqui no botão e clicar em encerrar sessão, ele pode fazer um Ctrl F, um Ctrl A. São as teclas de atalho que muitas pessoas estão acostumadas, por exemplo, a fazer o Ctrl C, o Ctrl V, para copiar e colar uma determinada informação de uma aplicação para outra. Então, essas teclas também podem ficar disponíveis se o agente tiver mais facilidade de executar essas ações utilizando as teclas de atalho do que realmente clicando em cada um dos botões. Agora eu vou deixar esse agente disponível e nós vamos começar então a fazer as interações como se fosse uma central de atendimento real. Vamos então fazer uma ligação para a nossa central de atendimento e ver como que o agente vai receber essa informação e essa solicitação na tela dele. Vocês podem notar que é muito importante nessa hora o agente receber bastante contexto. As duas principais informações importantes para o agente é saber quem está ligando e por que ele está ligando. Então, quanto mais informação de contexto a gente disponibilizar na tela do agente, mais ele vai poder dar uma continuidade no atendimento, fazer um atendimento mais assertivo, mais indicado para aquela solicitação daquele cliente. E é isso que vocês vão ver na tela agora. Vou fazer então uma ligação para a nossa central de atendimento. Vou fazer uma navegação no nosso atendimento eletrônico, escolher o assunto que eu quero falar com o atendente e depois essa chamada vai ser transferida então na tela do agente. O agente então recebeu uma ligação. O cliente é Eliane Gasparotto e veja que na tela do agente a gente pode disponibilizar informações relacionadas a esse cliente que são importantes para a gente ter um pouco mais de contexto sobre essa ligação. Quem é o cliente? Qual que é o endereço? Qual que é o tipo de serviço que esse cliente solicitou? E outras informações que fizerem sentido para o negócio da sua empresa. Essa tela, ela pode ser configurada e adaptada para mostrar o que fizer sentido para o negócio da empresa. Por exemplo, nesse nosso cenário, a gente está trazendo as respostas que o cliente fez nas nossas pesquisas de avaliação. Então, as respostas que ele deu no último contato telefônico, no último contato por e-mail, e o agente pode usar essa informação para ele adaptar o speech ou adaptar a conversa que ele vai ter com o cliente de acordo com o que o cliente respondeu anteriormente. Se ele está satisfeito com o nível de informação que foi dado ou não, o agente pode dar mais detalhe sobre esse produto ou sobre esse serviço que o cliente está buscando. Dentro da tela do agente, outras aplicações que vão ajudar o agente a fazer esse atendimento. Por exemplo, a localidade mais próxima do endereço do cliente, das lojas da empresa
ou das agências que estão abertas naquele momento. Cada aba, cada teclinha dessa na tela do agente pode ter uma aplicação dinâmica incorporada. Existem casos onde o cliente, a estratégia da empresa é utilizar, por exemplo, uma ferramenta de CRM para apoiar o agente nesse atendimento. Então, ao invés de eu abrir as aplicações dentro da tela do agente, eu posso também automatizar a abertura dessas aplicações em uma outra aba do browser. Por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo de um CRM já povoado com as informações do cliente que fez a ligação, para facilitar a vida do agente. Ele não precisa vir aqui na nossa tela, fazer um copiar do nome do cliente, um colar na tela do CRM, para aí sim vir as informações daquele cliente. Isso é automatizado. Então, isso faz com que o Contact Center ganhe bastante em produtividade, diminuindo o esforço do agente e até o risco de incorrer com erros humanos, ele copiar e colar informações em campos errados. Enquanto ele está com a ligação ativa, o agente também pode transferir essa ligação para um outro grupo ou para uma pessoa mais especializada ou mesmo para uma área externa ao Contact Center. Por exemplo, se eu preciso escalar esse cliente para a área de ouvidoria, para a área de pagamentos, que é uma área que não faz parte do atendimento desse Contact Center. O agente pode também pedir uma ajuda para um supervisor, né, enquanto deixa o cliente em espera, para tirar uma dúvida, para esclarecer algum ponto, para o agente voltar essa conversa com o cliente final. Quando ele precisa finalizar o atendimento, ele simplesmente termina essa ligação e o sistema permite que, através da conversa que o cliente e o agente de fato tiveram, o agente faça uma segunda classificação do que de fato foi o motivo daquela chamada. E quando ele encerra essa ligação, ele já fica aqui com um histórico dessa outra ligação que aconteceu e quais foram os motivos das ligações que esse agente recebeu anteriormente. É uma solução que trata a omnicanalidade. Além da voz, o agente pode, nessa mesma tela, tratar as outras mídias que o cliente escolher para interagir. Vamos dar um exemplo de um chat, né? Então, o cliente normalmente está navegando ou na aplicação móvel da empresa ou na página web da empresa. E aí, nessa página, a gente pode disponibilizar um botão para interagir através de chat. Você pode também colocar alguns campos importantes para, de novo, capturar mais informação sobre esse cliente. Então, quem é o cliente que vai interagir, qual que é o e-mail desse cliente, qual é o assunto que o cliente escolheu para interagir. E nessa parte de assunto é o que vai ajudar a gente a direcionar esse contato de chat para uma fila, para a fila mais correta, para a fila mais indicada para falar sobre aquele assunto. Nesse cenário, você pode também, ao invés de encaminhar direto para um atendimento humano, colocar um atendimento eletrônico, um chatbot. Esse é o cenário que a gente vai demonstrar aqui. Então, antes de encaminhar para o humano, existe um chatbot, que normalmente é configurado de acordo com as necessidades da sua empresa, para prover um autosserviço, para disponibilizar o agente para aqueles serviços mais importantes, mais elaborados, que requerem a ajuda de um atendimento humano. Então, nesse cenário, o agente começa a interagir com um chatbot. Ele pode fazer algumas perguntas, por exemplo, qual o horário de atendimento de algumas lojas. Dependendo do cenário da empresa, você pode colocar informações bastante automatizadas, como, por exemplo, como que está a taxa do dólar, como que estão as taxas de investimento num caso de banco. E chega uma hora que você precisa de um atendimento humano. Então, o próprio cliente pode solicitar a transferência desse chatbot para um atendimento humano. Preciso de um agente.
Nesse caso, o sistema, então, automaticamente transfere esse chat para aquele agente que tem a especialidade e o perfil adequado para atender aquele tipo de solicitação do cliente. Na tela do agente, então, ele vai aceitar essa solicitação e notem que ele recebe, junto com a informação do cliente e qual que foi a fila ao qual esse chat foi derivado, todo o histórico da conversa que esse cliente teve antes com o robô. Por quê? Isso permite que o agente dê uma continuidade no atendimento. Ele não precisa fazer perguntas que já foram discutidas com o atendimento eletrônico, com o robô, né? Então, ele consegue dar um prosseguimento nesse atendimento. Aqui na função de chat, a mesma coisa. Você pode incorporar também outras aplicações ou outras informações de contexto que permita com que o agente conheça um pouco mais quem é esse cliente. De novo, as mesmas respostas que ele deu para as pesquisas de satisfação, um pouco do histórico desse cliente, que outros contatos esse mesmo cliente já fez com a central de atendimento antes, por chat, por e-mail. O agente pode, inclusive, ver o histórico de alguns e-mails que já foram tratados, para ele saber se é um assunto recorrente que o cliente está solicitando ou se é um assunto totalmente novo. Aqui na parte de chat, o agente pode também contar com respostas prontas, ao invés dele digitar toda a saudação do zero, ele pode buscar algumas respostas prontas e incorporar aqui na resposta, e ele pode também transferir arquivos. Imagina que o agente precisa mandar uma nova versão de uma proposta ou um resumo dos produtos que o cliente está interessado. Então, tudo isso são algumas das funcionalidades que a gente disponibiliza para o agente tratar esse chat. Além disso, o agente também pode precisar de um apoio, né? Então, imagina que o cliente está pedindo um desconto adicional para poder fechar uma determinada proposta. Nesse cenário, o agente pode ou transferir para uma área nova ou um agente mais especializado, e ele escolhe aqui da lista das pessoas que estão logadas no sistema quem estaria disponível para receber essa transferência de chat, ou ele pode também fazer uma conferência. Nesse momento, eu vou então utilizar um outro agente da nossa central de atendimento para fazer uma conferência de chat. Vou deixar esse agente disponível, vou voltar no agente número 1 e agora sim fazer uma solicitação de conferência de chat. Nesse caso, o sistema vai listar quem estaria disponível e eu vou escolher então a Lia Simeone, que é o meu especialista sobre assuntos de desconto. A Lia Simeone, que está logada na mesma interface, mas num outro computador, recebe essa solicitação e ela também, quando ela aceita essa solicitação, ela pode ver que é uma solicitação de conferência, quem é o cliente final, a Eliane Gasparotto, e toda a conversa que o cliente, o robô e o agente número 1, ou seja, o primeiro agente que estava atendendo a solicitação, já tiveram. De novo, a ideia aqui é não perder produtividade, né? Aproveitar o máximo de informação e fazer com que esse atendimento seja de fato uma continuidade. Você está interessada em fechar o produto? Na visão do cliente, ele também recebe aqui na telinha dele uma continuidade do atendimento. Então, na mesma janela, tem a conversa que o cliente teve com o robô, a primeira conversa com o primeiro agente, e ele sabe que tem um outro agente incorporado também nessa conversa. Sim, preciso de mais desconto. 10%. Outras mídias que a solução também trata é o e-mail, o SMS e o Facebook Messenger. Vamos dar uma olhadinha, então, na interação de Facebook e Messenger. As empresas, hoje é muito comum cada uma das empresas ter uma página no Facebook. E através do Messenger, a gente pode permitir que o cliente
comece uma interação de texto com a central de atendimento. Então, nesse cenário, eu estou navegando na página do Facebook da empresa e eu quero encaminhar uma mensagem. Veja que a gente recebeu a notificação aqui na tela do agente e o agente recebe uma solicitação de uma interação que vem através do Facebook Messenger. Repare que a maneira de trabalhar do agente é bastante similar, bastante natural a uma mensagem de chat. O agente não precisa ir em telas diferentes na nossa ferramenta para interagir com mídias diferentes. A gente conseguiu consolidar todas as interações de voz, de chat, de e-mail, de Facebook Messenger e de SMS na mesma tela, com o mesmo look and feel e com as mesmas facilidades que o agente tem para poder atender esse cliente da melhor maneira possível. Nesse cenário, então, como o Facebook Messenger tem uma característica um pouco diferente de chat, ele é um chat que a gente chama persistente, o agente consegue receber as demais conversas que esse mesmo cliente já fez com a central de atendimento. O agente consegue receber as demais conversas que esse mesmo cliente já fez pelo Facebook Messenger com a central de atendimento. E aqui ele simplesmente digita as respostas. Obrigada pelo seu contato. E o cliente do seu lado recebe na telinha de mensagem do Facebook Messenger. Quando a gente vai finalizar essa interação, ele também tem a possibilidade de classificar qual foi o real motivo dessa interação do cliente, da mesma forma com a qual ele fez no chat. E isso também fica disponível no histórico de interações que o agente já tratou ao longo do dia. Outra maneira de interagir é através do SMS. As empresas podem disponibilizar um número de telefone e o cliente encaminhar mensagens de texto através do celular. Nesse caso, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem de preciso de ajuda e essa mensagem pode ser encaminhada para um robô ou diretamente para uma fila de chat, como a gente vai encaminhar agora. Na interface do agente, vocês podem ver que é o mesmo look and feel, o mesmo modo de operar que ele tem para chat, para Facebook Messenger e para SMS. Uma vez ele aceitando essa interação, o agente tem aqui também o histórico dos outros envios, das outras mensagens que esse cliente mandou anteriormente, e ele pode, da mesma maneira, responder: obrigada pelo seu contato, aguardamos o contrato. Pode transferir, pode fazer conferência e também, ao finalizar, ele pode dar uma classificação de acordo com qual foi o real motivo da interação deste cliente. Com todas essas funcionalidades do Webex Contact Center, a sua empresa pode, de fato, implementar uma estratégia de omnicanalidade. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês precisarem de mais informações, acessem o QR Code disponível na tela de vocês. Muito obrigada pela atenção e até breve.